Sem mais delongas, vamos agora ouvir e ver, ou seja, apreciar a apresentação do nosso orador Justo, ele que responde pelo nome de Justo Evaristo. Uma salva de palmas, por favor. Ora, Justo Evaristo, nascido aos 17 de setembro, tem 19 anos, mora no Lubango, frequenta a 13ª classe no curso de formação de professores na especialidade de Matemática e Física, na escola comparticipada Aliança do Conhecimento. Nos tempos livres, o Justo gosta de ler romance e filosofia. Gosta também de assistir a filmes e ouvir músicas. É este o Justo que vocês poderão ouvir, ver, apreciar agora. E a todos aqui presentes também sintam-se muito bem cumprimentados. O meu nome é Evaristo Justo, como já foi reiterado, sou professor estagiário nas cadeiras de Matemática e Física e encontro-me a cursar o último ano no ensino médio nas mesmas especialidades. Hoje trago-vos uma temática muito interessante. O meu tema é o seguinte: a teoria da relatividade, quando o tempo deixou de ser absoluto. Muito antes da ciência moderna existir como nós a conhecemos hoje, o ser humano sempre questionou-se a si mesmo: será que o tempo passa da mesma forma para todos? E será que uma hora é sempre uma hora? A resposta: quero convidar-vos a refletirmos através de uma história. Existe uma história na cultura japonesa que recebe o nome de Conto de Urashima Taro. Urashima Taro, esta história foi escrita durante o século XVI no Japão. Na história, nós conhecemos Urashima, um jovem pescador que, após salvar uma tartaruga, foi levado para um palácio no fundo do mar. Lá, Urashima viveu por alguns anos, mas, sentindo saudades de casa, decidiu regressar à superfície. Mas, quando Urashima regressa, ele nota que algo de muito estranho aconteceu. Naquela cidade, já ninguém o reconhecia e ele também já não reconhecia ninguém. Por quê? Porque haviam se passado centenas de anos. Como assim? Para Urashima foram apenas alguns anos, mas para o resto da humanidade foram séculos. Parece ser uma história muito fantasiosa, não é? Mas se eu lhes dissesse que a ciência pode comprovar, de certa forma, esta história? Durante o século XX, isto é, 4 séculos após esta história, surge um cientista com o nome Albert Einstein, que é também um físico alemão. Albert Einstein traz para nós 2 teorias, das quais chamou de teoria da relatividade restrita e teoria da relatividade geral. Einstein postulou essas teorias de 1905 a 1915. Nas teorias, Einstein apresenta-nos um conceito, o conceito de que o tempo é relativo. Como assim? De que o tempo não passa da mesma forma para todas as pessoas, dependendo de onde elas se encontram e da sua velocidade. Mas, antes de Einstein afirmar isso, existia um outro cientista 3 séculos atrás, isto é, Sir Isaac Newton. Naquela época, a ciência era toda explicada por Isaac Newton. Isaac Newton, numa de suas teorias, afirmou categoricamente que o tempo é absoluto. Ou seja, o tempo é independente do espaço e da matéria. Seja que nós estejamos no espaço, estejamos na Terra ou estejamos no fundo do mar, como na história, o tempo vai passar sempre da mesma forma. Mas a teoria de Isaac Newton estava incompleta. Apesar de ter sido muito credibilizada por cerca de 3 séculos, ela não estava completamente acabada. Foi quando Albert Einstein pega nessa teoria e decide aprofundar os seus estudos. Albert Einstein, trazendo-nos as teorias da relatividade restrita e da relatividade geral, descobre que o tempo, afinal, não passa da mesma forma em todos os momentos. Como assim?
Na teoria da relatividade geral, ou seja, na teoria da relatividade restrita, Albert Einstein percebe que a luz funciona de uma maneira muito diferente. Ele percebe que a luz tem uma velocidade constante de 300 mil quilômetros, independentemente de estar parada, de estar em movimento, de estar sobre um corpo ou de estar contra um corpo, a velocidade da luz era sempre constante. Então, ao perceber que a velocidade da luz era sempre constante, Albert Einstein pensou consigo mesmo: algo tem de variar. Mas o quê? Foi quando Albert Einstein percebe que o que tinha que variar era o tempo e o espaço. Nessa teoria, conseguimos perceber que o tempo funciona de maneira relativa quanto mais acelerado estiver um determinado corpo. Ou seja, se um corpo se mover a velocidades próximas à velocidade da luz, este corpo vai experimentar um tempo mais reduzido, enquanto quem observa este evento terá um tempo mais rápido, ou seja, o tempo para si vai passar mais rápido. Podemos comprovar isto como? Isto pode ser comprovado de duas formas, por um paradoxo e por um experimento cientificamente aceito. Existe um paradoxo nesta teoria que é chamado de paradoxo dos gêmeos, que é quando nós colocamos um gêmeo numa nave espacial e outro fica aqui na Terra. O gêmeo que está na nave espacial viajando a altas velocidades e o gêmeo que fica aqui na Terra, quando eles se reencontrarem, um estará mais novo do que o outro. Por quê? Porque um, viajando a altas velocidades, experimentou um tempo relativo, a qual chamamos de dilatação temporal. O que é dilatação temporal? Dilatação temporal é quando um corpo que se move a altas velocidades ou está perto de um campo gravitacional muito massivo, experimenta um tempo muito reduzido. Em outras palavras, o tempo para si passa de maneira mais lenta, enquanto quem observa este evento vai ver este evento de forma mais rápida. Daí o conceito de que o tempo é relativo. E já 10 anos após, quando Albert Einstein traz-nos a teoria da relatividade geral, ele descobre uma coisa muito interessante. Mas antes de nós tocarmos ali, eu gostaria de convidar a todos a imaginarmos. Podem imaginar comigo? Sim. Se puderem fechar os olhos também seria melhor. Quero que todos vocês fechem os olhos. Fecharam os olhos? Boas. Já não estamos nesta sala. Todos vocês estão no espaço. Vocês são corpos gigantes. São estrelas, são planetas, são asteroides. Se vocês são tão grandes, vocês têm massa. Uma massa muito grande. Podem abrir os olhos. Conseguiram visualizar, não é? Quanto mais massa um corpo tiver, ele consegue também curvar o tempo e o espaço ao seu redor. Ou seja, se nós estivermos perto de corpos muito massivos, também vamos experimentar um tempo relativo. Como assim? Por exemplo, se nos encontrarmos perto de um buraco negro, o tempo também irá passar de forma mais reduzida, enquanto quem observa este evento vai experimentar o tempo mais rápido. Existe um filme que eu gosto muito. Este filme tem como título Interestelar. Neste filme, alguns astronautas exploram outros planetas e eles especificamente chegam num planeta que tem ou que está perto de um buraco negro. Estando perto de um buraco negro, ele consegue curvar o tempo e o espaço à sua volta. Ou seja, nada escapa de um buraco negro. Assim como a luz, o tempo, o espaço, tudo é sugado por um buraco negro. Podem visualizar isso como colocando uma bola muito pesada por cima de um tecido ou de um pano. Ele irá curvar-se, não é? Ou ele vai fazer uma curvatura neste pano. Nós também podemos entender assim os corpos massivos. Eles curvam o tempo e o espaço ao seu redor. Então, neste filme, estando perto de um buraco negro muito denso, o tempo para eles passava muito devagar. Enquanto eles ficavam apenas 7 minutos naquele planeta, na Terra se passavam 7 anos. Conseguem visualizar isto, não é? Exatamente. O tempo, na verdade, é uma unidade relativa.
o tempo não passa da mesma forma em todos os locais, não passa da mesma forma em todos os referenciais. Entendendo isso, Albert Einstein trouxe essas teorias, e essas teorias serviram para quê? Essas teorias servem hoje em dia para explicar os buracos negros, para explicar a curvatura da luz, e também o GPS funciona graças à teoria da relatividade. Caso não existisse essa teoria ou não tivesse contextualizada a teoria da relatividade, nós não conseguiríamos ter coordenadas precisas quando usássemos o GPS. Haveria um atraso muito grande, talvez de 10 ou 15 dias. Então, podemos afirmar categoricamente que o tempo não passa da mesma forma para todos, como vimos na nossa história, não é? Exatamente. Depois de postular estas teorias, surgem mais 3 cientistas. Surge Herbert Minkowski, surge Arthur Eddington e também surge Karl Schwarzschild. Esses cientistas, baseando-se na teoria da relatividade, conseguiram trazer-nos também 3 conceitos diferentes. Hermann trouxe-nos o conceito do que é espaço-tempo. Ele entendeu que o espaço e o tempo não estão separados, mas sim funcionam como um só. Daí o termo espaço-tempo, que pode ser curvado com a velocidade que um corpo percorre ou com a densidade de outro corpo. Conseguimos perceber isso? E Arthur Eddington, baseando-se na teoria da relatividade, conseguiu trazer-nos também outro conceito. Ele explica que os buracos negros, ou ele consegue explicar que a luz não move-se também de maneira linear. Ele conseguiu provar a curvatura da luz, algo que a teoria da relatividade já previa anos atrás. E depois, Karl Schwarzschild também traz-nos outro conceito que foi um grande contributo para a ciência. Karl Schwarzschild consegue explicar como realmente funcionam os buracos negros. Ele consegue entender que os buracos negros são corpos que têm muita densidade e, por terem tanta densidade e uma gravidade muito elevada, eles conseguem puxar qualquer coisa para dentro deles, seja o tempo, seja a luz, seja outros corpos com menos densidade. Os buracos negros eram ou são corpos muito gigantescos. Isso tudo só foi graças à teoria da relatividade, um conceito que Albert Einstein trouxe para nós. Então, por muitos anos, nós sempre acreditamos que o tempo que nós experimentávamos era igual ao tempo que talvez outras pessoas também experimentassem. Mas graças a essas teorias que surgiram apenas no século XX, nós conseguimos entender que não é bem assim. Por exemplo, esta teoria também traz-nos outra questão muito interessante, que é a curvatura do espaço. Ou seja, quando um corpo se move a velocidades muito grandes, ele também consegue curvar o espaço à sua volta. E nós conseguimos observar este corpo como se fosse mais pequeno. Imaginemos como quando estamos a olhar para um avião. Os aviões se movem a velocidades muito grandes. E graças a essa velocidade, dá-nos a impressão de que eles são muito pequenos. Conseguimos perceber isso com a teoria da relatividade. Então, podemos afirmar que estas teorias foram um grande contributo para a ciência que nós conhecemos hoje. Elas explicam como o nosso universo funciona. Albert Einstein, trazendo-nos os conceitos da teoria da relatividade, conseguiu explicar-nos como o universo realmente é. Ali também conseguimos entender, graças a essa teoria, que o universo está sempre em grande expansão. Ou seja, que o universo não é finito, mas sim infinito. O universo está sempre a expandir-se. Por quê? Porque corpos com grande velocidade e corpos com densidade muito grande estão sempre a viajar pelo universo. Nós nunca estamos parados. Se calhar todos estão aqui sentados, mas nós continuamos em movimento. Por quê? Porque a Terra gira, porque a Terra gira à volta do Sol, o Sol gira à volta da nossa galáxia e a nossa galáxia também gira em volta de algo muito maior. Ou seja, nós somos muito pequenos, não é? Estamos aqui, mas somos muito pequenos. E essas teorias explicam-nos também
E esta teoria também traz-nos outros conceitos, que são os conceitos de dilatação temporal. Falamos da dilatação temporal há pouco tempo, não é? Mas podemos também entender a dilatação temporal como o momento em que eu vou estar num ponto, talvez vou estar perto de um corpo muito massivo e eu vou experimentar o tempo muito devagar. E também ele consegue explicar a luz de uma maneira muito interessante. Como? A luz está sempre em movimento, não é? Apesar de nós olharmos para ali fora e vermos que parece que ela está sempre parada no mesmo sítio, ela mantém sempre uma velocidade constante de 300 mil quilômetros por hora. E com isso nós conseguimos entender que essa velocidade sendo constante vai fazer com que haja dilatação temporal. Nós não sentimos isso aqui na Terra. Apenas podemos sentir isso caso saiamos do nosso planeta e estejamos num outro local. Nós vamos conseguir notar que o tempo passa de uma maneira muito diferente. Usando relógios quânticos, cientistas conseguiram também provar esta teoria. Eles cronometraram de maneira perfeita 2 relógios, deixando um aqui na Terra e deixando um numa nave espacial. Os relógios, quando foram colocados juntos, encontravam-se com ligeiro atraso. Ou seja, um relógio tinha um tempo mais reduzido e o outro tinha minutos a mais, provando a teoria da relatividade. Se alguém quiser saber mais sobre esta teoria da relatividade de Einstein e os contributos que outros cientistas deram, vocês podem ler o livro de Albert Einstein, que é intitulado como A Eletrodinâmica dos Corpos. Cientistas como Stephen Hawking e Herbert Minkowski também escreveram postulados defendendo a teoria da relatividade. Então, se calhar estamos aqui, mas há pessoas que estão a experimentar um tempo diferente do que nós. Eu costumo dizer sempre, eu não atrasei, o tempo é relativo. Se calhar vocês é que chegaram cedo demais e eu cheguei na hora certa. Esta foi a minha apresentação e estou muito grato. Agora, o nosso corpo de jurados. O Justo está de parabéns. Está de parabéns por quê? Porque abordar temáticas como estas não teria como não recorrer verdadeiramente a especialistas como Einstein. E o antecessor, não é? Relativamente a essa temática, Isaac Newton. E isto é muito bom. É muito bom sempre que estamos para defender alguma coisa, trazer, não é? Trazer ideias que, digamos assim, sabem de facto do assunto. E penso que isso ficaria já como recomendação para os concorrentes ou os candidatos que aqui estão. A argumentação normalmente deve ser sustentada por pessoas especialistas. Senão, também deve sustentar a argumentação recorrendo, por exemplo, a instituições aceites, que já abordaram sobre o mesmo tema, de modo a dar credibilidade naquilo que você fala. Pese embora você pense que dominas o assunto, mas é necessário trazer pessoas que se calhar dominam mais do que você. Então, o Justo está de parabéns nesse quesito. Apresentou-nos aqui, digamos assim, ideias, diríamos não soltas, mas sim todas elas interligadas, e isso levou a esta conclusão. Apesar disso, só queria saber do Justo. Sim. Justo, pode nos apresentar ou nos definir o que é o tempo? O tempo, como sendo que ela só tem um sentido, uma direção e um modo. Esta é a definição geral do tempo. Mas a teoria da relatividade traz uma definição diferente, dizendo que o tempo não é uma unidade linear, mas sim que pode variar dependendo da velocidade de um determinado corpo ou da massa
em que esse mesmo corpo se encontra, podem ser experienciados eventos de tempos completamente diferentes. Então, podemos resumir o tempo como não sendo uma unidade linear, mas sim uma unidade que é relativa ou variada, como expliquei na minha apresentação. Tá bem, a relatividade do tempo me parece que aceita totalmente o tempo relativo, certo? Boas. Justo. Tenho aqui 11 horas e 36 minutos, não é? Que horas são para si? Também são 11h36. Boas. O que é que você tem a dizer relativamente a isso? Sei que, para si, aliás, você quando terminou disse aqui algo, digamos assim, meio engraçado. Você disse, bem, eu não me atrasei ao chegar. Se calhar vocês é que chegaram muito cedo, não é? Bem, só quando você diz eu não me atrasei, vocês chegaram cedo, é porque existiu uma hora estipulada em que todos devem chegar. A partir do momento em que você diz que eu não me atrasei, vocês chegaram cedo, então implica dizer que alguém falhou ali. Se alguém falhou com a hora marcada, não sei se... Bem, são pessoas conceituadas que defenderam a teoria da relatividade, mas eu queria ouvir do justo. Boas. Nesta questão, velocidade. Se nos encontramos na mesma velocidade e experimentamos a mesma gravidade, basicamente o tempo passa da mesma forma para nós. A relatividade, ou a teoria da relatividade, ela só traz o conceito de que o tempo é relativo quando corpos se movem a altas velocidades, próximas à velocidade da luz, ou quando estão perto de corpos muito massivos, como buracos negros. Dessa forma, podemos enquadrar a relatividade no nosso cotidiano aqui na Terra de uma forma assim, não científica. Podemos dizer que, por vezes, quando estamos a efetuar uma tarefa talvez mais dispendiosa ou uma tarefa que nós estejamos a gostar bastante, podemos sentir que o tempo passou de maneiras diferentes para pessoas diferentes nesses eventos. Por exemplo, por vezes estamos numa atividade, numa festa ou a fazer algo que nós gostamos muito e nem sentimos o tempo a passar. Mas se estivermos a fazer algo muito chato, assim dizer, sentimos que para passar um único minuto demora muito. Por quê? Porque basicamente o ser humano sempre entendeu o tempo de uma maneira diferente. Ele sempre se questionou se por que eu sinto que o tempo para mim passou mais rápido ou o tempo para mim passou mais devagar. Mas a teoria da relatividade tenta ou enquadra isto com bases científicas. Ela explica como realmente seria experimentar um tempo relativo. Claramente aqui não estamos a experimentar um tempo relativo, porque estamos no mesmo sítio, a nos mover a quase a mesma velocidade e a experimentar a mesma gravidade. Então o tempo para nós aqui é o mesmo. Tá bem, justo, obrigado. E ainda bem que você nos sugeriu a obra de Albert Einstein. Vamos ainda ler um pouco mais para entendermos, tá? Obrigado. Então, hoje trago-vos uma temática muito interessante. Não, hoje vamos olhar para um tema extremamente já não, né? Hoje vamos olhar para um tema muito interessante. Vamos olhar, hoje temos um tema, vamos aqui aprender, vamos aqui refletir ao invés de trago-vos, hoje vocês vão aprender, hoje... E essa recomendação até já deixamos anteriormente. Outra recomendação que é extremamente importante compreender é que para este concurso os temas devem ser definidos ao pé da letra. E durante a sua apresentação eu pensei comigo, o tema é um tema bastante complexo, é um tema mesmo para aula. Sim. E eu tenho uma frase que eu sempre partilho com os demais. Essa é uma ideia que eu defendo muito. Um orador pode ser um professor, mas nem todo professor é um orador. Ok? Então, este tema serve para professor e pode não servir para orador. Okay? Noutros contextos ele podia servir, mas para orador ele
tem outras exigências, ok? Por quê? Porque estamos diante de um público heterogêneo. É preciso olhar para o público. Então, se o público é heterogêneo, o tema o público precisa encontrar um encaixe diante do público. Provavelmente seria muito bom tema para especialistas em física, por exemplo, para física e para... Porque você teve muita dificuldade, se calhar, em nos fazer entender. Então, da próxima, trazer um tema favorável, um tema social, né? Porque o orador é muito mais social, ele sai da sala de aula para a sociedade, então um tema muito mais social. Atenção, um tema muito mais social não significa dizer que seja um tema menos acadêmico. Não, existem temas também acadêmicos, mas que pode servir para um público heterogêneo, tal como esse. E aí terias muito menos dificuldade. Fica aqui esta recomendação. Outra recomendação é, do ponto de vista da proxemia, estiveste muito bem. Por isso é que eu disse, também essa de ser professor já te ajuda a mobilidade, né? E tomou conta do espaço, está muito bem nesse quesito. Mas, a par dessa boa forma de tomar conta do espaço, vai treinar a emoção, ok? Falar com emoção. És muito calmo ao comunicar. Claro, isso faz parte do perfil da pessoa, né? Sanguíneo, melancólico e por aí fora. Mas colocar alguma agressividade nas palavras é importante. O que também é importante, mas aqui deixo já em forma de recomendação, existe um livro cujo título é Os 27 Poderes da Persuasão. Os 27 Poderes da Persuasão, de Chris Heiler, penso ser este o nome, os 27 Poderes traz mesmo 27 formas de persuadir, de chamar a atenção. A recomendação é que, quando o tema é complexo, a técnica de persuadir é anunciar o objetivo. Ou seja, vamos aqui olhar para a teoria da relatividade. Eu creio que no final vocês vão anunciar os objetivos. Ou seja, no final, este tema vai servir para quê? Então, era preciso anunciar o objetivo que é para pessoas perceberem depois a utilidade do tema, ok? Para a dinâmica que utilizou, a dinâmica de fechar os olhos, não precisava todos. E se precisava todos, pedias que se levantassem, ok? E era preciso aproximar daí do pessoal, que é para uma espécie de fiscalizar e para eles se sentirem perto. Porque só assim eles aí sentados, quem mesmo não fechou os olhos. E o que você quer é que todos fechem os olhos. Mas como isso levanta suspeita, mas esse quer o quê? Quer roubar telemóvel, também tem esse perigo. Se for numa palestra, vão roubar telefones, enfim, dinheiros e companhia. Então, peça a algumas pessoas da plateia, ok? A dinâmica é boa, nada contra a dinâmica. Mas ao invés de ser todos, peça alguns voluntários, por favor, vem para cá, por favor, fechem os olhos, imaginem, olha... Ok? Então, é muito mais bonito. E em pé, sobretudo. Ok? E em pé. Seria muito mais bonito. Quando o tema é complexo, promove mais a exposição. Mas quando o tema não é complexo, é muito mais conhecido, ela favorece a interação. Para concluir, não precisa... Esta foi a minha apresentação. Muito obrigado. Até já sabe, né? Qual é o crime que aí está. Não precisa avisar que vai começar, não precisa avisar que vai terminar. Nesse momento, eu terei de fazer uma intervenção, além de linguista, porque pela complexidade do teu tema, há questões que, se essa plateia tivesse chance de colocar, colocaria. E vamos ficar numa conversa rápida. Não é porque, por outro motivo, é que para esse tema ser compreendido, que é para essa mensagem chegar, há coisas que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, quando fala de corpo muito maciço. Massivo. Isso é para diferenciar de que corpo? De pouco massivo? Na verdade, corpos muito massivos são aqueles que possuem muita gravidade, como o Sol, por exemplo. É um corpo massivo. Sim, a questão é só para diferenciar. Quando não é corpo muito massivo, é corpo o quê? É um corpo muito massivo quando tem muita gravidade e atrai outros corpos para o seu redor. A minha dúvida não é essa, existem corpos massivos ou muito massivos. Os que não são, todos os corpos são muito massivos? Todos os corpos têm massa.
Sim, mas são massa muito massivos. passam a ser massivos Ah. quando essa massa é muito elevada. Quando ali eles já possuem muita gravidade, eles que podemos chamar de corpos massivos. Um exemplo que eu trouxe do Sol, da Terra ou mesmo dos buracos negros são corpos massivos porque eles puxam outros corpos para a sua órbita. Na verdade, eu queria que me entendesse. Sim, A questão é, falou de corpos muito... Eu não quero te complicar. sim, Estamos na quaresma. A questão é, existem corpos que são muito massivos. sim. Quando um corpo não é referenciado como muito massivo, tem outro nome? É só isso que eu quero saber. Sim, exatamente. Quando um corpo não é muito massivo, Eu, por exemplo, tenho massa. sim, Eu seria um corpo muito massivo? não, no caso. Eu seria o quê? Um corpo com massa apenas, não massivo. Por exemplo, quando o professor Barroso levantou a questão de ser relativo ou não relativo e depois você disse que não, nós estamos a experimentar a mesma gravidade, a mesma velocidade sim. e isso justifica o facto de não termos diferença no tempo que se experimenta. Só que o problema é que durante a sua apresentação usou colocações que nos davam a entender que fosse possível experimentar diferentes tempos, como por exemplo quando disse, nós estamos aqui, não é? Antes de entrar no teu exemplo de não me atrasei, vocês chegaram muito cedo, nós estamos aqui, mas pode ser que vocês aí, alguns estejam a experimentar o tempo de outro modo. Essa colocação não dá chance da pessoa pensar que não haja possibilidade de ter relatividade no tempo aqui na Terra, não sei no céu, né? Então, isso também é um pouco reforçado por uma passagem que teve no início, que quando disse, o tempo não passa do mesmo jeito em todos os momentos. É claro que noutra altura disse que não passa do mesmo jeito em todos os espaços, né? O mais correto era unificar isso, porque numa fase fala de em todos os momentos, se for momento, ontem e hoje são momentos diferentes. Se isso ocorrer só na lógica de em todos os momentos, não mudou o espaço, não há tempo relativo. Então a questão era você ter uma unidade na abordagem. Nunca, em algum momento, se referir a todos os momentos, noutra, se referir a lugares ou espaço, porque isso gera confusão para quem não entenda o assunto, que é um assunto abordado muito tecnicamente. Isso é choque, não sei se entendi mal. Sim, posso responder, né? Ah, Bem, a velocidade, no caso eu expliquei primeiro sobre a relatividade restrita, que ela diz que quanto mais velocidade um corpo percorrer, mais devagar o tempo vai passar para esse corpo. Mas quem observa esse evento, o tempo passará mais rápido. Daí que quando colocaram um relógio e outro, ele não experimentou velocidades tão grandes, mas uma velocidade ligeira que também gerou um atraso nesse mesmo relógio. Daí essa diferença de horários. Até quando estava a concluir, disse que, quando perguntaram o que é o tempo, ao responder disse, na física o tempo é isso, mas a teoria da relatividade, meu Deus, teoria da relatividade é de quê? É da física? Sim, sim. Então o que é que houve nesse momento? Em que disse que na física, podia dizer tradicionalmente na física, aí seria outra coisa. Quando diz na física, o tempo é isso, aquilo. E a teoria da relatividade apresenta que ela é uma unidade, não sei lá o quê. Está a ver? Isso gera confusão na minha cabeça de filósofo. Não, no caso não afirmei que o tempo é infinito, mas sim que o universo. Não é o universo, não é o tempo, é mesmo o universo. Sim. Como é que a gente sabe, até escrevi o universo, como é que a gente sabe que o universo é infinito se os seres humanos não têm ainda nenhuma tecnologia capaz de percorrer o universo? Isso parece paradoxo. Sim. Ou seja, é difícil de acreditar assim cientificamente, a não ser que seja como axioma, já que você é físico, não é? Um axioma, uma teoria da relatividade não é propriamente uma teoria, ela é um axioma. É um modelo que se cria para explicar outras coisas. Mas nós não vimos a teoria da relatividade acontecer. Mas considerando que tivesse ocorrido a teoria da relatividade, nós supomos que aquilo explica o resto do que está acontecendo no universo. Então, quando fala de paradoxo, e depois dá-me
proposição também paradoxal como essa acaba por enfraquecer a tua boa vontade de fazer um bom argumento. Fechei parênteses porque estamos na quaresma, não se faz isso com os outros. Vamos voltar ao que me interessa. Começou inicialmente a dizer assim: o ser humano sempre questionou-se. Existe na língua portuguesa, talvez em outras línguas também, mas vou falar do que sei. Na língua portuguesa existe o que se chama de colocação pronominal. Só que essa colocação pronominal não é sobre qualquer pronome. Dentro dos pronomes pessoais, aqueles que podem desempenhar a função de sujeito. Quando eu digo eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses podem desempenhar a função de sujeito. E quando nós estamos a falar sobre colocação pronominal, nossa preocupação não é sobre esses pronomes pessoais que desempenham a função de sujeito. Só são os pronomes pessoais que se usam para desempenhar a função, estamos a falar a função sintática, de complemento direto ou indireto. E esses costumam se chamar de pronomes pessoais átonos, não é? Não tem tom, átonos. Quais são esses pronomes pessoais? Mi, ti, o, a, si, nos, vos, os, as, si. No caso de complementos que desempenham a função de complemento, de pronomes pessoais que desempenham a função de complemento direto, e o que muda para os que funcionam para complemento indireto é a presença do lhe. Lhes, né? Por exemplo, perdoa-lhes, pai. Esse lhe é um pronome pessoal que desempenha a função de complemento indireto. O problema é que não existem só pronomes. Existe regra para usar pronomes. E uma das regras de colocação dos pronomes refere-se à questão de palavras como sempre. O que é sempre? Sempre é um advérbio de tempo, né? Sempre é para se referir ao tempo. Quando nós temos a palavra sempre, hoje, ontem e outros, e precisarmos usar pronomes pessoais átonos, ou seja, que se usam para esse caso, nunca se deve colocar o pronome depois do verbo. Como fez aqui, o ser humano sempre questionou-se. Como é que seria? Seria, o ser humano sempre se questionou. A presença do sempre faz com que a gente chame ele de atrativo. Ele atrai o pronome e fica o pronome antes do verbo. Em algum momento, Albert Einstein. Noutro momento, eu acharia isso normal. Eu, há pouco, admiti que não sabia pronunciar aquele nome Fano, né? Admiti, é normal, mas você se preparou para essa apresentação, então a gente entende que a tua atuação é mais premeditada do que a minha. E o que acontece? Se a tua atuação é mais premeditada do que a minha, e uma das recomendações que tivemos aqui do nosso avaliador linguístico principal, que é o Miguel Cambinda, era que vocês fizessem um esforço de pesquisar como é que se pronuncia esse nome, não é? Vai ao Google, como é que se pronuncia e ouça como é que se pronuncia. Não só na língua, mas na cultura deste nome. Este nome podia pronunciar Einstein e eu não ia fazer nenhuma confusão contigo. Só que quando chegou no momento do Isaac Newton, que podia ser Isaac Newton, não é? Você fez o esforço de pronunciar em inglês o Sir, né? Sim. Sir Isaac Newton. Sim. Como você fez esforço no caso Isaac Newton, vou falar assim para ser entendido, deveria também fazer esforço no caso de Einstein, que na verdade seria Albert Einstein. Está claro? Isso é só uma questão de colocar unidade na apresentação. Ou você mostra que domina a cultura desse nome, como é que ele é pronunciado naquela cultura, ou você mostra que não domina e estamos em paz. Certo? Quando usou o termo viajar, né? Disse viajando a altas velocidades, né? É a mesma questão que eu coloquei para a Angelina. A gente não viaja a gente viaja em. Tá vendo? Por isso é que ele está viajando numa velocidade muito alta. Este numa é o quê? É a presença do em, preposição, mais uma, artigo indefinido. Então, se usou como preposição, não é a preposição certa de se usar para esse caso. A gente não viaja viaja em, e depois isso pode virar num, numa, nos, numas. O problema é que você disse assim, um filme que eu gosto. Mas a questão aqui é simples. Sempre que se gosta, gosta-se de algo.
Se sempre que se gosta, gosta-se de algo, não faz sentido que nos diga que é um filme que eu gosto. Pode ser literal. De que eu... É um filme de que... É um filme que eu muito gosto. É um filme de que eu muito gosto. Não se negocia a presença do de nesse caso. E isso, novamente reforço, isso é sobre entender regência dos nomes e regência dos verbos. Tem regra para falar em português. Ok, quando eu disse sobre usar o pronome, outra passagem era quando disse a luz não move-se, não é? A luz não se move. Então, aproveitando que é a quaresma, não vou mais atormentá-lo. Está de parabéns. Obrigado.